Olá! Voltamos com mais uma aula da disciplina de Noções de Desenho Arquitetônico e Construção Civil. Vamos continuar de onde paramos. Item 4.6. Anteprojeto. É o projeto desenhado, seguindo todas as normas do desenho técnico e da ABNT. Então, note que nós temos nesse projeto aqui já a orientação solar, o norte indicado no projeto, a rua, indicação de acesso à edificação, acesso pedestre, acesso veículo, todo o projeto cotado com as medidas, com as dimensões, indicação, simbologia de indicação dos cortes, corte longitudinal, corte transversal. Nós temos aqui também identificação planta baixa. Nós sabemos que quando no projeto aparece apenas o nome planta baixa, porque refere-se apenas a um pavimento, um andar, que é o andar térreo. Escala 1:50. Item 4.7, projetos complementares. Estes projetos devem ser contratados após ter sido concluído o projeto arquitetônico. Os projetos complementares são os seguintes. Projeto de estrutura. Esse é o projeto que deverá ser elaborado pelo engenheiro civil. Uma construção segura depende do projeto de estrutura, que, por sua vez, depende do projeto de fundações elaborado segundo resistências do solo. No caso, aí o engenheiro calculista ele entra aí para fazer esse projeto também. Projeto de laje, na parte estrutural, os pilares, as vigas. Aí vai ter o projeto hidrossanitário. Esse projeto é dimensionar as tubulações necessárias para cada área molhada, banheiros, lavabos, área de serviço, cozinha e outros. O projeto hidrossanitário apresenta os pontos e as tubulações de água fria, quente, esgoto e pluvial, captação das águas da chuva, no caso. Projeto elétrico. O engenheiro elétrico define o caminho das tubulações elétricas desde a caixa de entrada de energia que vem da rua até a chegada aos equipamentos elétricos na residência. No passo a passo, começa da seguinte forma. Você vai fazer o projeto arquitetônico. Quando esse projeto arquitetônico estiver pronto, e esse projeto é elaborado junto com a sondagem do solo, você vai saber, e o projeto topográfico. Então, você elaborou o projeto arquitetônico, deu entrada na prefeitura, a prefeitura aprovou, então, em seguida, você pode contratar os demais projetistas para fazer os demais projetos. Ou, se você já é uma empresa consolidada, que já tem uma equipe formada, então, geralmente, esses projetos, terminou o arquitetônico, ele já vai direto para os demais e vai sendo aprovado na prefeitura, no meio do curso. Depende como que está a sua elaboração da sua ordem, como é que está o seu planejamento. Então, a gente, após o projeto arquitetônico aprovado, vai ter aí, além desses projetos, o hidrossanitário, o elétrico, o estrutural, nós podemos ter também projeto de para-raio, projeto da parte de SPDA, projeto de gás, projeto de incêndio, e quantos mais forem necessários. Projeto final. Logo após a aprovação do projeto pelo cliente, o arquiteto passa a finalizá-lo, incluindo todos os desenhos necessários para aprovação na prefeitura. Cada prefeitura tem uma exigência. Então, a gente vê aqui, temos uma prancha de projeto completa, com o seu carimbo, legenda, planta de situação do lote na quadra, as plantas baixas. Nesse caso aqui, nós temos apenas uma folha de projeto, de um projeto completo, porque eu estou vendo só as duas plantas baixas. Está faltando aí os desenhos de corte, fachada, que provavelmente vai estar na segunda folha de projeto. Que esse projeto completo é composto de várias folhas de projeto, nesse caso aqui. Eu não consigo enxergar porque está muito pequeno. Então, veja, note, que já está pronto para ser enviado para a prefeitura. Então, cliente e arquitetos assinam e envia esse projeto para a prefeitura. A prefeitura, quando aprova, ela libera um documento que serve para você, é o alvará, no caso, o alvará de construção, para você poder começar a construir. Em algumas prefeituras, esse documento ele tem prazo determinado, certo tempo. Em outras, é indeterminado. Depende, cada prefeitura tem a sua forma de trabalhar. Item 4.9, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU. É o órgão onde o arquiteto registra o documento denominado RRT. Cada projeto produzido, seja pelo engenheiro, pelo arquiteto, ele é registrado no órgão que legisla sobre aquele profissional. No caso da arquitetura, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. No caso dos engenheiros, é o CREA, Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia. Então, nós temos que cada projeto registrar um documento e imprimir esse documento, né? Um documento que é pago, cada registro, né? E esse documento assegura, né, vai junto com os projetos que nós enviamos para a prefeitura. Okay? Se a obra sofreu uma fiscalização por parte da prefeitura, ou do CREA, ou do CAL, é necessário que tenha todas as RTs e todos os projetos de cada RT em obra, válidos e pagos. Tá? O qual finaliza a atuação dos profissionais, né, fiscaliza a atuação dos profissionais formados na área de arquitetura. Regulamentada, essa profissão tem direitos e deveres que devem ser respeitados por quem os exerce. O CAL verifica se a conduta desses trabalhadores está adequada. Os que cometem erros graves correm risco de perder o registro no Conselho e ficar em situação irregular. Então, item 4.10, Prefeitura. O cliente e o profissional deverá levar o projeto para ser aprovado pela Prefeitura. Caso seja aprovado, deverá providenciar um jogo de 5 jogos de cópia para serem registrados e carimbados. Nesse caso aqui, a quantidade de jogos, o que é esse jogo, professora? Esse jogo, na realidade, eu tenho um projeto, vamos voltar aqui para o slide anterior, eu tenho um projeto completo composto, digamos que, de 2 pranchas, a gente pode chamar isso aqui de prancha, né, ou folha de projeto. Então, eu tenho um projeto completo composto por 2 folhas de projeto. Então, cada prefeitura ela vai ter uma espécie de cobrança em relação a isso aí. Normalmente, eles pedem um jogo com 5, ou seja, 5 dessas 2 folhas do projeto completo, né? O projeto completo não são 2 folhas de projeto, então vai ter que ter um jogo completo, 5 jogos completos. Então, varia. Tem prefeitura que vai pedir 4, tem prefeitura que vai pedir 3, tem prefeitura que pode pedir mais, depende do que como que a prefeitura trabalha com esses projetos. Observe. O órgão onde o engenheiro registra um documento denominado ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, parecido com a nossa, que é RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, no qual assume total responsabilidade pelo projeto, né, ou execução de obra, que ele está assinando, chama-se CREA, né, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, só para fixar mais uma vez. Item 5, noções de topografia. Nem sempre os terrenos são lotes regulares e planos. Há também terrenos de contorno irregular e outros com altos e baixos. A apresentação da superfície do terreno é estudada em topografia. É o que diz no próprio nome, né? Topo, que é igual a terreno, e grafia, que significa representação, ou seja, representação do terreno. Então, é um desenho no qual é representado a superfície do terreno, se ele é plano ou se ele é irregular. Tá? Muitos projetos têm seus custos acrescidos por serviços não previstos inicialmente. Então, um desses problemas é a falta de projeto topográfico. Não por deficiência do projeto, mas sim por falta de dados em decorrência de um levantamento incompleto. Né? Às vezes tem projetos que estão incompletos também, os projetos topográficos. Né? Sempre há quem confunda a economia e o mais barato. Né? Então, nem sempre você comprar um terreno e não fazer o projeto topográfico é o melhor. Na realidade, nunca é. A gente sempre tem que ter o projeto topográfico para se basear no arquitetônico. O bom construtor sabe que um serviço bem feito é aquele que é feito uma única vez. Né? Então, não adianta você executar uma obra e depois você ter que ficar refazendo, consertando falhas. Né? Então, a gente costuma até dizer para os clientes que muitas vezes o cliente quer fazer uma reforma e já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com muitos profissionais que trabalham na área, vocês podem se deparar com isso, né? Alguns de vocês acabam virando construtores na área, nossa área. Então, você pega um cliente que ele quer que você faça um projeto da casa, faça uma reforma na casa dele, que você preserve o máximo as paredes, né? Quando não sabe ele que, às vezes, demolir é a melhor solução, né? Que você construir do zero com um cronograma limpo é bem melhor do que você ter que ficar tendo esse cuidado de demolir algumas coisas e preservando outras, né? Que gera rachaduras, trincas, então, um excesso, um excedente de problemas que tem que ser tratados depois e que encarecem a obra, né? Demoram mais, né? Tudo que demora mais, cada vez que a obra demora mais a terminar, que aumenta o tempo da obra, onera mais, né? Encarece, né? Aumenta no custo final. Tá? Então, vamos lá. Há uma relação bastante íntima
entre a edificação e o terreno em que será construída. Sim. Fazendo-se necessário um estudo da massa provável edificada em relação ao terreno e às edificações vizinhas, né? O estudo de volumetria a gente faz, né? A gente joga o volume lá no terreno e observa como é que vai se comportar em relação às demais edificações. Aqui, além dessas condições de ordem estética, deve-se considerar o seguinte: localização, dimensões e forma do terreno, né? Isso vai determinar aí o seu projeto, a forma do seu projeto, o valor do terreno, orientação e insolação, sempre, topografia. Isso aí a gente vai visualizar numa visita, né, pessoal ao terreno. Item 5.1. Tipos de terrenos. Terreno plano. Os terrenos planos são muitas vezes preferidos por motivos de ordem econômica, né? Um terreno plano ali, que você não precisa mexer em nada, vai praticamente aí compactar, às vezes dar uma limpada, tirar um matinho, uma coisinha ou outra, né? Então é bem melhor do que você ter que fazer um serviço de compensação num terreno onde está movimentando terra, e a gente sabe que encarece bastante uma obra que tem que movimentar a terra, né? Esses terrenos nos permitem solução horizontal em todos os compartimentos. Terreno em aclive, né? Terreno em aclive, quando o terreno começa no baixo, no zero, e ele sobe, tá? Terreno em aclive. Então, esse terreno em aclive, quando o terreno apresenta aclive em relação ao logradouro, ou seja, em relação à via pública, né? Da via pública entrando no terreno, você tem que subir. O aproveitamento se faz de maneira mais fácil, utilizando-se a parte da frente como dependência de comunicação direta com a via pública, além de possibilitar o escoamento das águas pluviais e dos esgotos sem o emprego de máquinas elevatórias. Então, nós temos aqui um terreno com aclive, né? Você entrou no terreno aqui e a casa vai sendo construída aí por platôs, né? Você vai fazendo em platôs e você utiliza justamente dessa declividade aí, desse aclive para adaptar o projeto. Terreno plano, que a gente viu aqui na primeira situação. Terreno em declive. Então, terreno em declive, aqui em relação ao logradouro, aqui a rua, você entra na edificação e ele desce, né? Então, vamos dizer assim, o popular, um barranco. Nesse caso aqui, né, os terrenos de declive em relação à frente principal são aproveitados para acomodações situadas em níveis abaixo da via pública, embora tenham um inconveniente de obrigatoriedade do emprego de bombas para o escoamento de águas pluviais, né? Que é a água que está sendo captada aqui, para ela escoar para o logador, para a captação pública, né, vai ter que ser impulsionada para vir para a tubulação, né? Então, você gasta um pouco mais. Mas o ideal é aproveitar. Quando você tem um terreno com aclive ou com declive, você aproveita aí essa topografia, né, e vai construindo os compartimentos em platôs, né? Item 5.2. Levantamento. Um terreno plano e horizontal fica definido por seu perímetro ou contorno. Levantar um terreno é fazer a medição dos ângulos e das distâncias, de modo que ele possa ser desenhado, né? Então, quando você contrata o topógrafo, né, ele vai lá para fazer o levantamento do terreno, essa medição dos ângulos, as distâncias. Então, ele demarca isso tudo no desenho do seu terreno. O levantamento pode ser feito no local por meio de instrumentos como trena, uma mira, uma bússola, um teodolito e etc., né? Equipamentos que geralmente o topógrafo usa. Dá uma pesquisadinha aí no Google para você ver essa imagem da trena, da mira, da bússola e do teodolito. Ou por meio de fotografias aéreas. Quando se trata de uma região muito extensa, né? Uma área muitos hectares de terra, que para você percorrer é mais difícil, às vezes mata fechada, algum tipo desse situação, né? O levantamento topográfico é o estudo do terreno, visando verificar as divisas do terreno, né? Até onde o seu terreno vai, as quinas, né? Até onde acaba o seu terreno. Suas dimensões e desníveis. O levantamento topográfico é dividido em 3 etapas. Então, nós temos aí primeiro o plano altimétrico, que ele vai abranger somente as divisas e os ângulos, tá? Como aqui, essas divisas aqui e os ângulos. O altimétrico,
que ele vai abranger as curvas de nível e as alturas do terreno, que não tem aqui, vai ter no próximo slide, na apostila de vocês. Um desenho gráfico. O planimétrico, que é o levantamento topográfico propriamente dito. Ele apresenta o estudo planialtimétrico e o altimétrico do terreno. Tá? Então, é o ideal que a gente tenha esse projeto planimétrico. Ok? Aqui nós vamos ter o levantamento planialtimétrico, tá, pessoal? Nesse levantamento planialtimétrico aqui, cada curva de nível desse aqui significa uma altura do terreno, que geralmente ela fica informada aqui, ó. Cada fim de linha aqui, ou início de linha, como você queira chamar, da curva de nível, ele especifica quantos metros aqui foi de um para o outro, tá? Então, aqui é o ponto mais alto do terreno. Se o logradouro público ficar aqui, então esse terreno é em declive, que ele está descendo. Se o logradouro público ficar aqui, foi aqui, ó, a mesma coisa, aqui você está vendo o perfil ele fatiado, cortado na vertical, e aqui você está vendo ele por cima, uma vista aérea. Aqui seria a planta baixa, que está em escala 1/200. Aqui a gente vê um perfil dele, exatamente fatiado, seccionado, nesse ponto aqui, tá? Na longitudinal. E esse outro perfil aqui, cortado nessa seção aqui, transversal do terreno. Então, notem o perfil, que é o cume do monte, né? A parte mais alta do terreno. Então, se o logradouro público está aqui, disse que é um terreno em declive. Se o logradouro público, a rua está aqui, e o terreno, esse é o terreno, então disse que é um terreno em aclive. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, ele secciona o terreno, e cada seção dessa aqui tem uma distância. Então, a cada distância dessa, ele diz quanto que subiu. Então, ele vai especificar aqui. Aqui ele mostra mais uma vez um esquema em 3 dimensões do terreno. Nessa seção aqui em 3 dimensões, né, ele mostra um dos perfis do terreno, que é exatamente esse perfil aqui, ó. Para vocês conseguirem enxergar mais como que funciona esse desenho. Conforme vocês forem se familiarizando, vocês forem pegando nesses desenhos, precisando usar para trabalhar, vocês vão aprendendo a, de olho, identificar se é uma aclive, se é declive, onde que começa o terreno. Então, naturalmente, vocês vão aprender isso aí por osmose, como diz a história, né? De tanto conviver, vai ficar natural. Isso aí vai entrar naturalmente na cabeça de vocês. Então, por que vocês precisam aprender sobre isso aqui? Para quem nunca trabalhou com a área, nunca vai começar, né? Está fazendo o curso e vai entrar na área agora. Então, acontece muitas vezes aqui quando você está vendendo terrenos de loteamentos, você precisar, na realidade, você vai precisar apresentar ao cliente, muitas vezes ele vai querer ver esse projeto topográfico, né? Você também vai ter que levar o cliente no terreno para ele fazer uma visita ao local. Mas, normalmente, você tem que ter esse projeto aqui em mãos, disponível, tá? Quando você está vendendo loteamentos.